nossa conversa direita. Eu sou Cibele Almeida. Eu sou Mônica Lopes. Então, vamos ter uma boa conversa direita, não é? É verdade. Bom, eu queria começar falando sobre uma citação do Thomas Jefferson que diz: quando as pessoas temem o governo, isso é tirania. Quando o governo teme as pessoas, isso é liberdade. Aí está aqui a presidente de uma associação que trabalha com a expressão da liberdade. E a Mônica Lopes, a nossa entrevistada de hoje, para este episódio, que é o episódio que vamos falar sobre as eleições presidenciais. E lembre-se, a nossa série é Entenda como funcionam as eleições em Portugal. E hoje vocês vão entender um pouco mais como é que funcionam as eleições presidenciais com a Mônica Lopes, que é presidente da Associação Libera e também militante e dirigente no partido político e contribui efetivamente, é uma cidadã que contribui ativamente para a sociedade. Então não esqueça, façam a sua inscrição no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, isso aqui embaixo, e vamos compartilhar deste conteúdo para que a gente possa ajudar outras pessoas a conhecer um pouco mais sobre as eleições aqui e assim participar, não é isso, Mônica? Muito bem, vamos ter a nossa conversa direita de hoje. Eu vou começar a perguntar como é o processo de eleição para o presidente da República em Portugal. Ora, cá estamos nós. Então, o processo de eleição do Presidente da República é um processo regulado pela Constituição e pela lei de eleição do Presidente da República. Por isso aqui. Isso. Realiza-se a cada 5 anos. Há um conjunto de situações que envolvem a eleição do Presidente da República. É uma importância muito maior do que aquela que nós comumente lhes damos. O Presidente da República, a eleição é um processo universal, porque todos os portugueses podem participar e votar. É secreto, porque é garantida a confidencialidade e a novidade em relação às outras eleições é que é um processo direto. Eu voto diretamente naquela pessoa que é o candidato. Ou seja, a votação para o Presidente da República não é uma votação partidária como são todas as restantes eleições em Portugal. Por isso, eu não estou a mandatar um partido para escolher por mim o Presidente, eu estou a fazer uma opção clara na pessoa A ou na pessoa B. Existe uma relação mais direta. E no fundo, é aquilo que a democracia tende a ser. A votação direta da pessoa naquilo que é a organização da sociedade. Por isso, efetivamente, o Presidente da República, embora pareça ter pouca ação política, é aquele que é eleito com maior legitimidade. Muito bem, mas eu lembro que havia um candidato que queria se candidatou a presidente da República, mas os militantes não queriam que ele fosse candidato a presidente, sim a primeiro-ministro, né? Por que você acha que tem isso, né? De querer que não seja presidente e sim um primeiro-ministro? A eleição para Presidente da República é uma eleição que cria uma proximidade muito grande entre o candidato e o eleitor. Porque o eleitor não se revê num programa eleitoral, num conjunto de ideias que muitas vezes são abstratas. Revê-se naquela pessoa. Nós temos, na regra da eleição, nós temos como regra o facto do candidato ter mais de 35 anos. Que era a minha próxima pergunta, quem é que pode ser candidato? E porquê que isso acontece? Porquê que são os 35 anos? Porque permite duas coisas aos olhos de quem fez este conjunto de regras. Permite não só termos uma pessoa que já adquiriu uma certa maturidade, como permite que nos apresentem alguém que já teve um percurso na sociedade. Normalmente um percurso associado à política, embora possa ser independentes, mas um percurso social. Por isso cria uma ligação direta entre eu, eleitor, e o candidato A, B ou C, porque eu conheço o percurso dele. Eu vou votar diretamente naquela pessoa, naquele percurso. É de extrema importância. O próprio financiamento, como é uma candidatura autónoma, digamos assim, não é partidária, o próprio financiamento é um conjunto de regras, ou seja, o financiamento é assegurado pelo candidato. Nós já tivemos aqui atrás, não sei, era um candidato do PSD ou do PS ou do CDS que perdeu e ficou com sérias dívidas para pagar. Há limites do investimento que possa haver. É proibido o patrocínio de empresas, mesmo o patrocínio de individual, do patrocínio partidário, está limitado a 60 vezes o ordenado mínimo. Há um conjunto de regras, e esse conjunto de regras serve para criar
às vezes é ilusório, mas pronto, mas serve para criar um maior equilíbrio entre os candidatos, ou seja, não haver um muito apoiado e outro não. Nós temos vários exemplos no mundo ocidental, Estados Unidos, se calhar é o mais evidente, em que não há esses limites. As empresas podem apoiar os candidatos A, B ou C, não há limite de valor, e isso cria enormes máquinas de publicidade, que é o que nós evitamos na nossa eleição do nosso Presidente da República. Essas despesas podem ser também comparticipadas pelo Estado. Tem duas condições. O Estado contribui até 20% da despesa, desde que o candidato tenha mais de 5% dos votos. Se tiver 4% dos votos, não Muito pode. bem, são os requisitos, mas eu queria voltar à pergunta anterior que eu tinha feito. Ah. Por que as pessoas acham mais importante, eu estou falando, né, pelo menos daqueles que seguem um determinado candidato ou faz parte de um partido político, preferem que seja o primeiro-ministro do que ser presidente da República? É simples. Porque o primeiro-ministro vai governar. Vai realmente executar um plano. Ok. Não é? Há um plano para executar. Ele vai ser realmente ter aberto as portas da execução. Vai fazer o orçamento e vai executar o orçamento, vai fazer as leis para executar aquelas políticas que ele prometeu fazer. É óbvio que o Poder Executivo em Portugal, como já tivemos a falar nisto, também está dividido pelo Presidente da República, mas ele apenas promulga as leis ou veta as leis. Ele não tem iniciativa, ele não vai dizer eu vou fazer isto ou aquilo ou outro. Quanto muito ele vai controlar o poder do Primeiro-Ministro. É por isso que... Ou não, né? Por isso é que a gente olha para o Presidente, ou não. Mas quando não, também estamos a ter uma opção, não é? Exatamente. Por isso a gente olha para o Presidente e acha que ele tem uma figura... É mais figurativo, exatamente. É uma decoração. Pois. E olhamos para o Primeiro-Ministro e achamos que ele tem uma figura mais executiva. Exatamente, decisória. Não é? E é por isso que às vezes a gente revê-se tanto no candidato A, B ou C, que não o queríamos ver a fazer figura de... Entendi agora. Da decoração. Bom, isso aqui é para a gente compreender. Eu também Exatamente. Muito chegar à frente. Então, qual é o mandato do Presidente da República e em Portugal e quantas vezes ele pode ser reeleito? O mandato é de 5 anos. Sim. Mesmo a marcação para uma nova eleição e normalmente em janeiro, não é isso? É normalmente em janeiro e tem que coincidir que tem que ser marcado com 90 dias de antecedência, mas pelo menos 60 dias antes do mandato anterior terminar. Sim. Por isso, em relação aos mandatos, o Presidente eleito, vai parecer engraçado, pode ser eleito quantas vezes quiser. Eternamente? Não. Ele pode ser eleito quantas vezes quiser, desde que cumpra um requisito. Não pode ser eleito mais do que 2 vezes seguidas. Ok. Eu sou eleita e depois digo assim, agora vais lá tu. E depois tu vais lá e volta a ser... não é consecutivo. Exatamente. Nós até temos esse exemplo na Rússia. O Putin também só podia ter sido eleito 2 vezes. Então o próximo agora, que vai ser no próximo ano, né? Sim, eleições presidenciais, então o Marcelo já não pode ir. Nesta vez não pode ir. Mas daqui a 5 anos poderá... ele poderia voltar a candidatar-se, que foi o que nós tivemos com o Soares. O Soares foi eleito, Mário Soares foi eleito 2 vezes e depois esperou 8 anos e depois tentou candidatar-se outra vez. Não conseguiu, mas estava dentro da liberdade de poder fazê-lo. Entendi. Muito bem. E como é determinado o vencedor se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta no primeiro turno? A norma tem sido não alcançar à primeira vez, embora possa acontecer que sim, e sempre que isso acontece, ninguém é eleito nesse momento. Marca-se Eu falei segunda turno, volta. mas aqui chama volta, né? Então, Exatamente. porque eu chamo turno. Por isso, é marcada uma segunda volta Sim. e quem se candidata, ou seja, quem vai a votos da segunda vez, são o primeiro e o segundo, os 2 que levaram mais votos. Certo. É importante considerar que a ideia que temos, que vamos imaginar, alguém teve 47% de votação. Foi o mais votado, se calhar o outro a seguir teve 30%. Não está garantido que vai ganhar. Porque muitas vezes o que acontece é que a primeira votação é uma votação a favor de. Sim. Todas as pessoas votam a favor do A, do B, do C, do D. Mas na segunda vez nós já temos um misto de votação a favor de e um misto contra. Ou seja, eu vou votar naquele porque eu não quero que o outro ganhe. Por isso, estas 2 dinâmicas no segundo turno dão às vezes resultados muito estranhos e surpreendentes. Muito bem.
Como e quando se processa a segunda volta das eleições? Normalmente é quanto tempo depois? Olha, Como é que funciona? efetivamente, não sei quanto tempo depois mas é marcado logo a seguir, tem novamente um período de campanha eleitoral. Sim. E não costuma ser muito demorado. Sim. E quais são os poderes e responsabilidades do Presidente da República em Portugal? Para a gente poder... Já falou um pouquinho sobre isso? Também Olha, o Presidente da República em Portugal é no fundo o chefe de Estado. É a figura maior da nação. Sim. Nessa posição ele pode nos representar externamente. Ele é também o Comandante-Geral das Forças Armadas. Sim. Graças a Deus a gente acho que não nós se lembra na minha faixa etária de vivermos em guerra, por isso também quase que desconhecemos que ele tem essa posição. Sim. Ele tem, do ponto de vista executivo, ele tem sobre si a capacidade de promulgar ou não as leis que passam na Assembleia da República, porque a Assembleia da República é um primeiro crivo. Mas eles podem querer fazer coisas que estão contra a Constituição. Por isso, o Presidente vai ser o segundo crivo e vai tomar logo uma decisão de sim ou não, ou então vai enviar para o Constitucional para se tomar uma decisão sobre aquela lei, se no fundo ela for dúbia no que diz respeito à sua capacidade. Então passa primeiro no Parlamento, por exemplo, se falou agora, em outro episódio conversamos sobre a questão do referendo, né, da imigração. Se passa no Parlamento, depois vai... Tem que ser aprovado por... Aí o Presidente tem que aprovar ou não, não é isso? Nós, há uns tempos atrás, tivemos aquela regra sobre o IRS, em que aquilo foi votado, não, quando foi a suspensão da manifestação de interesse, sim, não sei se te lembras. Sim. Votou-se no Parlamento num dia. Foi. E no dia seguinte já foi rapidinho. Foi rapidinho. Foi. Podia não ser. E normalmente não é. Ali, no fundo, quis mostrar que era um assunto urgente. Exatamente. Mas é essa a dinâmica, ou seja, não é porque é aprovado no Parlamento... Significa dizer que vai para frente, né? Exatamente. Depois tem aquele crivo ali. Outra das funções, e é uma das funções principais do Presidente da República, é garantir que a Constituição é cumprida. Sim. Por isso é que as leis têm que ir muitas vezes ao Constitucional. Essa é a mesma função. Garantir que tem uma interpretação correta daquilo, que a Constituição é cumprida, garantir que as instituições democráticas funcionam mesmo democraticamente e basicamente é isso. Por isso muitas vezes, como não há necessidade destes garantes todos porque está tudo a correr muitíssimo bem, parece que ele não faz nenhum. As próximas eleições são... Quando é que vai ocorrer a eleição para presidente? Em 2026, se não estou em erro. Já está próximo, já que é 2 anos. Eu suponho que é logo a seguir às autárquicas. Pois não pode acontecer como acontece na legislativa, né? Que deu erro, deu problema de orçamento, cai e tem eleição de novo. O presidente só mesmo, não queremos dizer mal de ninguém, só mesmo se ele falecer ou se ele abdicar por alguma doença impeditiva de cumprir as suas funções. Porque de resto, realmente aí cumpre-se os 5 anos. E eu quero que se cumpra sempre, porque eu não quero mal nenhum a ninguém. Cumpre-se os 5 anos e depois é que então é importante escolher bem, porque são 5 anos. É importante porque, embora a gente dê aquela ideia de que é uma figura decorativa, não é. É uma figura que nos bastidores pode exercer muito da sua influência, pode corrigir erros de execução governativa ou pode agravá-los. Não é? E se calhar nós, se olharmos para os presidentes que tivemos até hoje, temos consciência que, em alguns casos, alguns agravaram, outros nem por isso. É uma figura que deve, por isso mesmo, ter um recato maior, se calhar, do que aquele que estivemos habituados neste último presidente, que é o que nós chamamos o presidente dos afetos, do beijinho e da selfie. Isso é muito interessante do ponto de vista da dinâmica cidadão-presidente, mas do ponto de vista institucional, garantir que ele consegue realmente ter uma capacidade de por trás, gerir e fazer algumas correções à governação, se calhar retira-lhe força, tira-lhe peso, e isso, no fundo, não é bom para a nossa democracia. Isso, muito bem. Hoje entendemos um pouco mais, ou seja, é importante, então, fazer a escolha correta, né, para presidente da República. Entendemos um pouco mais sobre as eleições presidenciais e vamos ter no próximo episódio, que é o episódio 8, já tivemos 7, olha, não é? E vamos falar sobre eleições autárquicas. E vamos estar aqui com o Jerônimo para tratar deste assunto e eu espero que vocês continuem conosco, participando dessa conversa direita,
Se possível, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, que a gente vai poder partilhar um pouco desse conteúdo. E, logicamente, se tiverem contribuições, também queremos, não é, Mônica? Óbvio, óbvio. Nós só conseguimos melhorar se vocês também contribuírem, fizerem perguntas, fizerem correções daquilo que a gente possa não dizer tão bem ou eventualmente até errado, não é? É um gosto estar convosco e cá estamos para continuar. Muito bem, o último episódio vai tratar exatamente dessas questões que vocês vão mandar. Não esqueçam de mandar, porque nós vamos colocar aqui no ar, né, ao vivo, em direto, essas perguntas que os nossos espectadores aí vão mandar para a gente poder. Espero que a gente tenha ajudado, esclarecido alguma coisa, né? Muito bem, até o próximo. Até o próximo. E vamos começar.